Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é pra gente fazer uma grande teoria envolvendo o Quarteto Fantástico, Thunderbolts, né? Então eu já adianto a vocês, é meio óbvio, mas eu já adianto que esse vídeo aqui tem spoilers de Quarteto Fantástico, Primeiros Passos. Então, por sua conta e risco, fica aqui no vídeo, caso você não tenha visto o filme ainda, né? Caso você já tenha visto, fica aqui pra gente teorizar isso aqui, que tá uma teoria muito boa e muito consistente, tá? Então vamos começar o vídeo de hoje falando dessa teoria, né? Bom, vamos lá, cara. É óbvio, né, que Quarteto Fantástico Primeiros Passos veio pra introduzir essa grande equipe aí no MCU pra gente, mas o filme deixou algumas dúvidas, principalmente relacionado à cena pós-crédito de Thunderbolts. Na cena pós-crédito de Thunderbolts a gente acabou vendo, né, que a nave do Quarteto Fantástico veio parar no universo 616, o nosso universo principal da Marvel, né? E a gente imaginou, pô, essa continuação vai estar em Quarteto Fantástico, ou pelo menos numa cena pós-crédito, o que não aconteceu nem no filme e nem numa cena pós-crédito. Isso não foi explicado pra gente. E a gente ainda não sabe absolutamente nada. A gente não sabe como o quarteto foi pro 616, se eles foram para o 616, se são eles, se não são eles. Então, vamos teorizar isso aqui, tá? E antes de mais nada, eu já queria deixar claro, né, que se você for ver o vídeo que eu vou deixar aqui no card pra vocês, vai ser muito importante. Porque o Kevin Feige, né, o presidente da Marvel Studios, tinha falado pra gente antes de Quarteto Fantástico sair que aquela nave que apareceu em Thunderbolts talvez não fosse o Quarteto Fantástico. E isso agora faz um pouco de sentido, visto que a gente não viu o Quarteto Fantástico indo pro 616. Então nós temos algumas possibilidades. Então vamos começar a teoria por aqui, né? Vamos começar falando caso não seja o Quarteto Fantástico. Quem está naquela nave que foi para o MCU, pro universo 616? Vamos lá. A primeira teoria, é meio óbvia, é que seja o próprio Doutor Destino, galera. Exatamente, né? Eu não acredito muito nessa teoria, eu acredito mais na segunda que eu vou falar aqui, né? Mas é uma possibilidade. A gente tem a possibilidade clara do Doutor Destino roubar o Franklin Richards naquela cena pós-crédito que a gente viu em Quarteto Fantástico, aonde o Franklin tá tocando no rosto do Doutor Destino e tal. É uma possibilidade muito grande, né? As duas teorias, inclusive, envolvem esse roubo do Franklin Richards, que eu acho que é praticamente certeza, né? E o Doutor Destino poderia ter roubado o Franklin Richards e, ao sair, roubar ali uma nave do Quarteto Fantástico e ir para o universo 616. E logo, né, aquela nave que a gente viu em Thunderbolts não seria o quarteto, e sim o Doutor Destino com o Franklin Richards. É possível ser, até porque, como eu falei, o Kevin Feige já deu indícios de que quem tá naquela nave não é o quarteto, né? Ele pode estar blefando, o que eu acho que é o que tá acontecendo, né? Ele mentindo sobre isso, eu acho que com certeza deve ser o quarteto, mas se ele estiver falando a verdade, não é o quarteto naquela nave, e fora que a nave que a gente viu do quarteto no filme, né? Tem 4 pernas a nave, já que a gente viu em Thunderbolts tem apenas 3. Então fica essa questão, são naves diferentes, né? Isso não importa muito, porque o quarteto pode ter mais de uma nave. Mas, já sendo uma nave diferente, o Kevin Feige falando que não é o quarteto, abre chance sim para ser o Doutor Destino. Ainda mais com o que a gente viu na cena pós-crédito de quarteto. O filme precisava explicar, precisava fazer uma ligação com o Thunderbolts. E a ligação mais próxima foi a cena pós-crédito, já que mostra que se passaram 4 anos desde os acontecimentos do filme do Quarteto Fantástico. E aí quem que aparece? Doutor Destino, provavelmente roubando Franklin Richards. É uma possibilidade clara de que quem esteja dentro daquela nave que a gente viu em Thunderbolts realmente é o Doutor Destino com o Franklin Richards. Mas por que ele iria para o 616? Provavelmente, né, ele sabe da inteligência do Reed Richards, e ele também é muito inteligente, o Victor Von Doom, e ele iria para um universo meio distante do 828, né? Um universo que o Reed Richards demoraria para encontrar, e por isso ele iria para o 616. Por coincidência, é o universo principal da Marvel, né? E a gente já veria esse grande encontro. Óbvio, o Doutor Destino não ficaria no universo 616, ele não deve ficar, e ele voltaria para a Latvéria ou para o mundo bélico de alguma forma, né? Mas ele passaria por aqui e já seria esse primeiro contato dos Vingadores e os novos Vingadores com o Doutor Destino, né? Mas vamos para a próxima teoria, que é a que eu mais acredito, tá? Vamos lá. A teoria é a seguinte: Doutor Destino também vai roubar o Franklin Richards, e ele também vai pro universo 616, só que não é com aquela nave que a gente viu em Thunderbolts. Aquela nave que a gente viu em Thunderbolts realmente é do Quarteto Fantástico. Quem está ali dentro é o Quarteto Fantástico. Mas eu acredito que aquilo ali possa ser o quarteto pedindo ajuda pelo roubo do Franklin Richards, né?
Como eu falei, é muito provável que o Dr. Destino, Victor Von Doom, tenha roubado o Franklin Richards naquela cena pós-crédito de Quarteto Fantástico. Isso por todo o poder que o Franklin Richards tem. Ele pode destruir os universos para o Dr. Destino criar o mundo de batalha, né? Até porque o mundo de batalha, né? Cada pedaço ali do planeta é pedaço de um universo e o Franklin Richards tem poder para fazer isso. Então ele poderia, né, tá roubando o Franklin Richards para usar ele como um servo dele, né? Pra ele poder montar o seu mundo bélico com outros universos, fazer o Franklin Richards destruir o universo. Então, o roubo do Franklin Richards é praticamente certeza. E ele passaria pelo MCU, passaria pelo universo 616. MCU é o tudo, né? Ele passaria pelo universo 616 de passagem, tipo, passou e foi embora. A gente nem veria isso acontecendo. E seria dessa forma que o Reed Richards chegaria no universo 616. Por quê? A partir do momento que ele rouba o Franklin Richards, obviamente o quarteto vai querer ir atrás, pô. Os caras estavam lutando contra o Galactus pra não perder seu filho. É óbvio que eles iriam atrás. Então eu realmente acho que quem esteja dentro daquela nave que a gente viu em Thunderbolts é o Quarteto Fantástico. E essa cena pós-crédito de Quarteto Fantástico que a gente viu do Dr. Destino é uma pontinha solta do que vai acontecer em Thunderbolts, né? Thunderbolts se passa após Quarteto Fantástico, né? Na cronologia. Por isso, né? O quarteto iria buscar essa ajuda. O Reed provavelmente, como ele já é um amigo, né? Já foi um amigo do Victor Von Doom, ele iria conseguir rastrear o seu amigo facilmente e ver por onde ele passou. E é nesse momento que o Dr. Destino passaria pelo universo 616 só por passagem, né? O Reed Richards, junto com o quarteto, iria até o universo 616, que na teoria foi o último universo a ele ir antes do mundo bélico, e ele pediria ajuda. Ele tentaria encontrar o Dr. Destino no universo 616, o que ele não conseguiria, porque ele não está ali, mas ele encontraria Thunderbolts, encontraria, né, os Vingadores, e eles conseguiriam essa ajuda para ir atrás do Franklin Richards, e essa seria a grande história de Doomsday. Franklin Richards sequestrado, todas as equipes se unindo para lutar contra o Dr. Destino, né? E aí no meio disso tudo, né, os Vingadores com o quarteto ali, junto com os Thunderbolts, iriam tentar salvar a Monica Rambeau, encontrariam os X-Men, juntaria todo mundo e ia todo mundo pra Doomsday lutar contra o Dr. Destino e recuperar o Franklin Richards, né? Pra mim essa é uma grande possibilidade, e ainda tem a possibilidade do Dr. Destino ainda sequestrar a Sue Storm junto, levar a Sue Storm junto com ele e com o Franklin Richards. A gente sabe a fissura que o Victor Von Doom tem pela Sue Storm desde os quadrinhos, né? E não seria diferente a gente ver isso também nos filmes. Até porque naquelas artes conceituais vazadas de Doomsday, nós vemos, né, o God's Imperial Doom, que é como o Dr. Destino se intitula, né, quando ele é o deus da Lativéria, do mundo bélico, né, aquela roupa branca dele. A gente viu na arte conceitual vazada, ao lado dele tem o Franklin Richards, a Valeria Richards, né, e a Sue Storm, se eu não me engano, né. Se eu não me engano, a Valeria Richards nem está nessa arte conceitual. Nos quadrinhos ela está, né. Eu acho que na arte conceitual ela nem está. Ou seja, isso deixa mais a entender de que ele sequestrou a Sue Storm e o Franklin Richards e botou como a sua esposa e adotou o Franklin Richards, né? Já que ele tá usando o Franklin para destruir universos e assim montar o seu mundo bélico. Eu acho que isso é muito provável. E se isso realmente acontecer, o Kevin Feige também não mentiu. Não é o Quarteto Fantástico que tá na nave, é o trio fantástico, né? Porque só estaria o Coisa, o Reed Richards e o John Storm, né? Só estariam os três indo para o universo 616 buscar ajuda pela Sue Storm e pelo Franklin Richards. Eu acho que isso é muito provável. A ida do Franklin Richards com o Dr. Destino é praticamente certeza, né? A da Sue Storm já é teoria que eu tô bolando aqui, né? Mas teria uma ligação com as artes conceituais vazadas e também não deixaria o Kevin Feige mentir, porque ele não estaria mentindo se ele dissesse que o Quarteto Fantástico estaria na nave, até porque estariam só 3 e não 4, né? Essa poderia ser a brincadeira que o Kevin Feige estaria fazendo. Cara, eu acho essa teoria muito provável de acontecer, galera. Isso explicaria, né, o que aconteceu em Thunderbolts, que a gente viu aquela nave aparecendo, né? Ah, mas a nave é diferente da do filme do Quarteto. Caguei, cara. Pô, o quarteto deve ter mais de uma nave, isso é meio óbvio, cara. O quarteto com certeza tem mais de uma nave, eles podem construir outra nave. Pô, em uma semana o Reed Richards constrói uma nave. Então, cara, não é problema. Isso não é problema. Até porque a nave deles foi completamente destruída naquela ida deles lá na nave do Galactus. Ficou toda ruim, toda quebrada. Então, eles poderiam criar uma outra nave nesse tempo de 4 anos, né? Desde que se passou os acontecimentos do filme. E poderiam ir para o universo 616, encontrar com o Dr. Destino e assim por diante com os
Vingadores, X-Men, Thunderbolts, poderia encontrar com todo mundo, né? Eu acho muito provável, sabe? E já teria essa ligação com a cena pós-crédito de Thunderbolts, porque não foi uma ligação direta, mas já é uma ligação, sabe? De fato, as duas cenas pós-crédito se ligaram, porque de alguma forma alguém foi pro meio-meio. Se não for o trio fantástico ou o quarteto junto, né? Foi o Dr. Destino com o Franklin Richards na nave do quarteto. É uma dessas duas opções, sabe? Ah, pode ser outro quarteto de outro universo? Cara, poder até pode, mas seria uma loucura. Não faria sentido a Marvel jogar tanta informação pra gente assim, sabe? Não faria sentido isso aqui, mas a ideia já está posta, cara. O filme de Doomsday vai lidar com Franklin Richards pra caramba. E Dr. Destino, vai ser esse o foco do filme. Salvar Franklin Richards, salvar os universos, e é isso. Ah, mas e as incursões? Cara, incursão vai ser papo pra Guerras Secretas. Vai ser o que vai dar esse recomeço para o MCU, cara. E vão ser as incursões em Guerras Secretas. Doomsday é Franklin Richards e Dr. Destino. Sem essa de incursão, sabe? Sem essa. Só vamos juntar as equipes que a gente mais gosta contra o Dr. Destino para buscar o Franklin Richards. Comenta o que vocês acharam dessas duas teorias. Qual você acredita que seja, sabe? Se é o Dr. Destino, se é o quarteto ou o trio, né? Deixa aí nos comentários. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto e é nóis, galera!